Olá pessoal do sétimo ano, espero que vocês estejam bem, espero que vocês possam estar em casa, tá bom? Se guardando aí da pandemia. E hoje a gente vai dar continuidade justamente à nossa aula de semana passada, né? Quando a gente falou aí das formações das monarquias nos países, né? A gente já trabalhou Portugal, Espanha. Na aula passada a gente trabalhou justamente a Inglaterra, né? Desde o início do Guilherme Conquistador até o Eduardo III, né, que foi o último rei aí, o último rei desse processo de consolidação da monarquia, né, do sistema monárquico na Inglaterra, né, como a gente sabe na Inglaterra esse sistema sempre foi muito dividido com o parlamento, terminou, né, que o parlamento conseguiu aí vencer e adquirir os seus direitos. Hoje, galera, a gente vai trabalhar justamente a formação dessas monarquias na França, né, vai trabalhar também da relação que elas tinham com a Igreja Católica, tá bom? E também a formação do Império Germânico, né? E da formação do Império Italiano, tá bom? Então, galera, para a gente começar, é justamente falando sobre a formação da monarquia francesa, né? Tudo vai começar justamente no Império Carolígio, tá bom? Em 843, tá bom? Quando vai haver aí uma fragmentação desse Império Carolígio, e vários dos territórios que se tornariam a França virariam ducados, né? Condados, ducados, pequenos feudos, né? Estabelecidos aí por vários donos e vários senhores feudais. Lembrando bem que a formação desses impérios, né? Tanto do Império inglês, né? Também agora como do Império francês, eles se dão, galera, no período do medievalesco, né? No período medieval. É por isso que a gente vai ver muito essa questão do poder, às vezes, concentrada justamente na mão dos senhores feudais, tá bom? Então, exemplo da França, né? Que quando é dividido lá o Império Carolígio, ele vai se fragmentar em vários feudos, né? Em vários donos feudais. Aí é isso aí, você já vai ter uma complicação para que o Império Francês viesse se consolidar, tá bom? Então, em 987, né, Hugo Capeto, tá bom, vai aí subir ao trono, né, e vai passar a sua descendência ao seu filho Felipe Augusto, conhecido aí como Felipe II. E é justamente no reinado do Felipe II que vai iniciar o processo de colonização da monarquia francesa, tá bom? O reinado do Felipe II vai durar de 1180 até 1223, tá bom? Nesse período aí, as cidades elas vai romper com o poderio dos senhores medievais, tá bom? E vai aí associar-se, né, à igreja, né? À medida em que nesse período aí também a gente tem a ascensão de uma classe muito poderosa e dominante, né? Que queria justamente esse fim dos senhores feudais e essa aliança com os reis, né, novamente, para que eles pudessem haver espaço, né, para eles nessa questão econômica e política, né, que era justamente a burguesia, tá bom? Então você vai ter aí a consolidação, começando a partir do Felipe II, mas tem um acontecimento primordial que vai contribuir diretamente para que a França viesse colonizar aí a sua monarquia, que é justamente a famosa Guerra dos 100 Anos, tá bom? A disputa entre Inglaterra e França, que vai passar aí até mesmo os 100 anos. Isso vai começar lá com o Guilherme I, né, da Inglaterra, ou o Guilherme Conquistador, lembra lá que foi o primeiro monarca inglês, né, e vai acabar aí com o Eduardo III, né, um dos seus tataranetos, né, então você vê que esse conflito ele durou muito tempo. Por quê? Porque os ex-ingleses, né, queriam também o trono da França, e aí você vai ter a contribuição de todos que viviam no condado francês, né? E isso aí vai gerar na população um espírito nacionalista, onde todos estavam associados à figura da França, né? E aí você vai ter uma identidade nacional, um nacionalismo surgindo nesses senhores feudais, né? E na unificação desse processo. E é através da Guerra dos 100 Anos que você tem aí a formação, né, da monarquia francesa, tá bom, galera? E aí você se pergunta, professor, mas e como era que se dava justamente essa relação da igreja com a formação dessas monarquias? Lembra que eu falei para vocês que no período medievalesco, né, a igreja católica ela vai ter uma contribuição direta nesse processo.
né? A Igreja Católica é que vai ditar as regras, é que vai ditar o que se deve e o que não se deve fazer, né? Porque é nesse período aí que você tem a ascensão do processo da Igreja Católica, né? A consolidação dos seus dogmas religiosos. Tá bom? Então você tem aí o papel da igreja, né, na manutenção do poder dos reis. Por quê? Porque você tem a ideia de que um rei era escolhido por Deus, e era isso que era afirmado justamente pela Igreja Católica, tá bom? Então os sermões que existiam na Igreja Católica era justamente na ideia de proteger e beneficiar a figura do monarca, já que esse monarca ele precisava também da Igreja Católica para que as suas medidas fossem aprovadas, né? Você tem o caso lá da Inglaterra, da dinastia Tudor, né, aonde você tem o bispo francês que governava o Henrique VIII, né, praticamente, mas o Henrique VIII ele vai romper, né, quando ele vai tentar novamente se casar, tá bom? Então, na França, né, você vai ter aí a ideia do protestantismo sendo condenado, né, o protestantismo agora era condenado na França a partir de 1562 até 1598, você vai ter aí a rainha Catarina de Médici, né, que vai decretar a perseguição e a morte de vários protestantes, né, em 1577, e esse acontecimento vai ficar conhecido na França como a famosa Noite de São Bartolomeu, né, que vai lá ter uma grande perseguição, né, uma grande morte aí do povo protestante, né, a pedido da rainha Médici, né, que vai considerar o protestantismo ilegal na França. E aí você vai ter a Noite de São Bartolomeu. Porém, galera, esse acontecimento ele vai gerar uma desordem total na França, né? Por quê? Porque agora em todos os condados franceses os protestantes estavam sendo perseguidos e mortos. Até que em 1589, o famoso rei francês Henrique IV, ele que era um rei protestante, para ele poder assumir o trono da França, ele vai ter que se converter ao catolicismo. E após a sua conversão ao catolicismo, a primeira medida dele é assinar o famoso Edito de Nantes, né, que foi assinado em 1598, no mesmo ano aí que ele se torna rei. E o que é que ele assinava, professor? O que é que ele falava, o famoso Edito de Nantes? Falava agora da liberdade religiosa, que todo mundo na França, nesse momento agora, poderia ter qualquer religião, católica, protestante, né, e assim sucessivamente, galera. O que vai acontecer agora, galera, depois de França, né, e Inglaterra se postularem aí como impérios, né, como reinos, você vai ter agora a ideia do Império Germânico e do Império Italiano, né, a formação desses impérios. Eles ficaram um pouco mais atrasados do que os outros. Exemplo disso aqui, a Alemanha, já no século XV, por exemplo, era formada ainda por diversos príncipes feudais, né, por diversos donos feudais. E o Império Alemão, nesse período, ainda era conhecido como Império Romano Germânico, né, para você ver o quanto se atrasou aí um pouquinho, né? E até a escolha desse rei, galera, ela era num sistema de eleição, né? O rei era eleito, né, justamente numa monarquia eletiva, né? Então, quem podia, professor, votar nesse novo rei? Justamente quem tinha a melhor condição, né? Os outros monarcas. Então, aí você já vê uma dificuldade de unificar o território germânico. Por quê? Porque você vai ter, né, como era vários feudos dentro do Império Germânico, você vai ter a oposição de vários. Até que o imperador, conhecido como Carlos IV, né, da famosa dinastia Habsburgos, né, e aí ele vai governar o Império Sacro Romano. Ele governava o Império Sacro Romano, né, desculpa, já desde o século X, né, e aí ele vai decretar a independência dos principados germânicos, né, e aí você vai ter, de fato, agora um processo eleitoral para unificação. Porém, ele vai unificar o Império Germânico, ele vai dizer que só quem pode votar é quem é poderoso economicamente, né, e essa eleição passava a ser agora de cada 7 anos. Né? E o que vai acontecer com essa iniciativa do Carlos IV, né, do imperador Carlos IV, ele vai conseguir unificar uma boa parte do Império Germânico e do Império Itálico, né, do Império Italiano, porém não todos os condados. Isso vai acontecendo sucessivamente, tá bom? Mas o interessante ressaltar aí, galera, de toda essa unificação, de lá que a gente trabalhou lá
Portugal, Espanha, Inglaterra, França, né? Agora o Império Germânico e o Império Italiano, é bom ressaltar a ascensão de um sistema, tá bom? Que era justamente o sistema absolutista, né? A figura do rei como o grande centro, como o grande controlador de tudo, né? Então a ideia trabalhada justamente com a ascensão da Igreja Católica, né? Vai tornar esse rei o grande líder do que a gente chama hoje da monarquia, tá bom? Então, galera, para casa eu gostaria que vocês fizessem aí a página, tá bom, de número 11 e a página de número 13, beleza? Eu espero que vocês possam estar aí assistindo nossos vídeos, tá bom? Espero que possa estar tudo bem com vocês. Aquele abraço, até mais.